Eu queria saber que se tem alguém aqui visitando de primeira vez. Não? Todos de casa. Amém. Eu queria ler aqui em 2 Coríntios 7 ao 10, que diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O 10 fala assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dêem uma grande colheita, como resultado da generosidade de Deus. E é exatamente isso que eu estou vivendo hoje, porque quando eu era pequenininha, era do DI, eu sempre fazia uma cartinha para a mamãe Cássia e botava moedinhas. Ou quando eu não tinha, eu cortava do papel, botava na cartinha e dava para ela. E hoje, quando eu estou servindo lá em cima, eu vejo as pessoas me abençoando. Como uma semana dessa eu estava lá e eu disse: pai, eu não tenho dinheiro financeiramente para abençoar minha mãe. Aí, quando foi de noite, veio uma pessoa do meu coração e me abençoou. E eu fiquei tão feliz, porque eu sei o quanto o Senhor está comigo e o quanto o Senhor vê que eu estou necessitando, e às vezes Ele está sempre comigo. E eu quero agradecer a todas as pessoas que me abençoam, sempre está comigo, principalmente a minha mãe. Obrigado por a senhora ser uma mãe maravilhosa e tal. E eu quero saber quem quer dizimar e ofertar. Pode levantar as mãos que o diácono vai dar. Amém? Todos pegaram? Amém. Aleluia. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está ofertando na igreja. Obrigado, Pai, que elas colherão grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar. Sua jornada de fé começou em 2015, quando aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Após cursar 2 anos de Rema Kids, hoje, aos 17 anos, cursa o primeiro ano do Rema e carrega uma vida e testemunhos de fé. Recebam agora nosso ministro da manhã, André Vinícius Barros dos Santos. Graça e paz, irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Fui surpreendido com esse vídeo, eu não sabia, né? Para começar, vamos orar e vamos dar início ao nosso culto. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Cada pessoa do louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Pai, um culto abençoado, Pai. Que aqui em cima seja feita a Tua vontade, Pai, e não a minha. Que eu seja um canal de Deus aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para quem vai anotar, eu vou ministrar sobre Cristo, aquele que cura. O tema das EBDs desse mês é fidelidade. Quantos sabem que cura é fidelidade de Deus com a gente? Então, vamos começar. Saber a vontade de Deus sobre a nossa cura nos dá confiança. Quando nós sabemos que Deus quer nos curar, que nós já somos curados, nós temos confiança. Quando estamos doentes, nós temos confiança que nós seremos sarados. Não devemos ter medo. Durante a pandemia, alguns cristãos eles tinham medo do Covid, ficavam só assistindo jornal, e só via a quantidade de mortes. Mas ninguém
poucas pessoas pararam para pensar. E as pessoas que estão sendo curadas? De onde está vindo essa cura? Se não existia cura, não existia vacina, de onde está vindo essa cura? De Deus. E nós também devemos declarar a palavra, a verdade da palavra. A Bíblia, ela fala sobre cura. A Bíblia fala sobre as verdades. Então, vamos abrir 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Jesus veio para nos curar. As feridas dele, as próprias feridas, eram as nossas doenças. Então ele levou o pecado, a doença, ela passou a existir depois do pecado de Adão. Então a gente não pode dizer que o irmão está doente porque ele está pecando. Não é assim. Porque existem causas naturais para a doença. Má alimentação, irregularidade do sono, diversas coisas que são naturais, algo natural. O Covid era algo natural. Alguém daqui poderia pegar Covid como eu acredito que pegou. Mas não significa que a pessoa está andando em pecado. São causas naturais. E a gente também tem que agir. Nós não podemos ser o crente 6 horas. Está doente? 6 horas por mim, mas não faz nada. Nós temos que pedir oração, mas também nós devemos agir. Nós temos que agir. É bênção pedir a oração do irmão, mas a gente tem que agir em casa, como está escrito aqui em 1 Pedro. Pela palavra dele nós somos curados e pelos próprios ensinamentos dele. Vamos abrir agora Provérbios 4:20. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Os ensinos da palavra de Deus é vida para a gente. Então, quando a gente vem para cá, para a igreja, e fica ali ao culto, nós estamos perdendo bênção, nós estamos perdendo cura. Porque se o pastor vem aqui e quer pregar sobre cura e a gente está pensando em casa, no que vai comer, a gente está jogando fora o nosso tempo. Os ensinamentos dele é cura para nós, é saúde para nós. Nós não podemos basear a nossa vida e Deus no que está acontecendo no mundo. Porque nós somos extraterrestres. Deus é extraterrestre. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E, como eu falei durante a pandemia, o medo ele estava tomando conta das pessoas. E nós não podemos ter medo. Nós não podemos ser imprudentes. Mas é diferente, não ter medo e ser imprudente. Nós não podemos ter medo, mas temos que ser prudentes. Se você vê que algo vai te fazer mal e você vai, por exemplo, uma comida você sabe que está estragada. Você vai comer, vou comer, vamos ver se Deus cura mesmo. Isso é tentação a Deus. E não pode tentar a Deus. Como está escrito em Mateus 4, 6 ao 7. Aqui, Jesus ele estava no deserto, ele foi passar um tempo no deserto, e aqui o diabo estava tentando ele. E Mateus 6 ele fala: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em pedra alguma. Aqui o diabo está sugerindo a Jesus que ele se jogue de um precipício, não sei, para ver se realmente Deus ele tem poder, se os anjos segurarão ele. Mas ele completa no 7. Também está escrito: não tentarás o teu Senhor Deus. Então ninguém deve tentar a Deus. Se faz mal, nós temos que ser prudentes. Se faz mal, nós não vamos comer. Se a falta de exercício faz mal, nós temos que fazer exercício. É prudência. Se a gente negligenciar o nosso corpo, nós estamos negligenciando a Deus. E se Deus falou, ele vai cumprir, né? Deus não volta atrás. Números 23:19 fala: não é filho do homem para que minta, nem filho de Adão para que se arrependa. Então, se ele falou que todo mundo é curado, todo mundo é curado. É só botar em prática a palavra dele. É só declarar, é só orar.
Algumas doutrinas teológicas, elas falam que Jesus ele não quer nos curar, Deus não quer nos curar. Mas vamos abrir Isaías e vamos ver se realmente é verdade. Será mesmo que ele não quer nos curar? Isaías 53:4. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas somos curados. Adão, irmãos, ele tinha a chave do Éden. Só que ele desobedeceu uma ordem de Deus, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva foi enganada pela serpente e Adão acompanhou a sua esposa e comeu. Então, aqui, quando ele comeu o fruto, o pecado entrou no mundo. Então, com o pecado e com as doenças, todo mundo pode ficar doente. Como eu já falei. O pecado ele está no mundo, a doença está no mundo, então nós estamos sujeitos a doenças também. Mas nós não devemos ser escravos dela. Nós temos autoridade, a autoridade foi nos dada. E Jesus ele veio para tomar a chave, ele morreu por nós, ele levou todas as doenças e enfermidades. Ele foi até o inferno e batalhou com o diabo. E nós temos a autoridade dele, nós temos o poder de cura. Nós podemos orar por alguém e curar, e nós podemos orar por nós mesmos e curar. E a cura, ela é para todos. Todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos com problema desse fluxo de sangue. E naquela época, uma mulher menstruada, ela era considerada impura. Ela estava no momento impuro dela. Então, uma mulher, ela foi considerada 12 anos impura. Ela gastou todo o dinheiro que tinha, com médicos, com tudo, mas não conseguiu curar. Mas ela soube da passagem de Jesus pela cidade dela. E Jesus estava passando por uma multidão e ela teve fé, que se ela apenas tocasse na veste dele, ela seria curada. Jesus estava passando na multidão e ela topou nele. Aí ele falou aos discípulos, alguém me tocou. Acho que os discípulos, pô Senhor, todo mundo está te tocando, você fala que alguém tocou. Mas ele falou, não, de mim saiu o poder quando ela tocou em mim. E aí ele falou, você está curada pela sua fé. Então, a fé não é só oração, não é só acreditar, não é só declarar, mas também nós devemos acreditar. Quando nós acreditamos que somos sarados e curados, nós somos, porque nós não vamos ser, nós já somos. A gente só precisa manifestar essa cura. Como eu falei um pouco antes, nós temos que ser prudentes. É um dever nosso ser prudente. E eu vou falar aqui um pouco da história de Epafrodito. A Epafrodito, ele era um homem da igreja de Filipos, e ele foi enviado pela igreja de Filipos para auxiliar Paulo no ministério dele. E ele acabou negligenciando o seu corpo, ele acabou negligenciando as suas necessidades para servir só a obra. Isso não deve acontecer, nós devemos servir a obra, mas também nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que dormir, nós temos que nos alimentar bem. Porque, além de nós termos que ser fiel a Deus, nós temos que ser fiel com o nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele tem que estar cuidado. Como esse templo aqui está cuidado, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, também tem que estar cuidado. Vamos abrir João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja que está curado, não voltes a pecar para que não aconteça coisa pior. O pecado, ele também é uma consequência física, ou a doença também é uma consequência física do pecado. Aqui em João, Jesus ele está curando algumas pessoas e ele viu, eu vou ler para vocês na Bíblia a mensagem, que eu gostei muito do que está falando. Mais tarde, Jesus encontrou
o homem no templo e comentou: você está em ótima aparência, está muito bem, mas não volte à velha vida do pecado, ou algo pior poderá acontecer. Então, se nós somos curados, nós devemos ter cuidado com o pecado, nós devemos fugir da aparência do mal e do pecado. Porque quando nós ficamos próximos ao pecado, quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. E essa brecha é a brecha que o diabo encontra para agir na nossa vida. É a brecha que ele encontra para botar enfermidades, para botar doenças. Por isso que algumas pessoas, quando elas pecam, elas ficam doentes. Mas, como eu já falei, não é só o pecado que nos deixa doente. Existem causas naturais também. A falta de perdão, ela também pode interromper a cura. Eu vou contar um testemunho agora sobre mim. Há pouco tempo atrás, eu estava com um problema com o meu pai. Ele acabou me culpando por coisas que eu não fiz, e ele acabou se afastando de mim e não querendo que eu ficasse próximo a ele. Eu tinha uma relação muito forte com meu pai, muito próxima. Eu estava com ele todo final de semana, eu estava com ele praticamente. Só que depois que isso aconteceu, ele acabou me afastando dele. E eu não conseguia perdoar ele. Eu não conseguia perdoar ele de jeito nenhum. Eu achava que tinha perdoado, mas de fato não tinha perdoado. E nesse meio tempo eu fiquei gripado, gripe muito forte, 2 vezes em menos de 3 semanas. Eu fiquei gripado, me recuperei 1 semana ou 2 semanas depois, eu já fiquei doente de novo. E a falta de perdão, ela atrapalha a cura, ela impede a cura. Então nós devemos perdoar. Perdão é bênção. Jesus, ele veio, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi caluniado, mas ele nos perdoou e ele morreu por nós, para que nós tenhamos vida. As nossas palavras também podem afetar a nossa saúde. Palavras têm poder. Se nós declararmos coisas ruins sobre a nossa saúde, elas vão acontecer. Mas se nós declararmos coisas boas, eu sou sarado, eu sou curado em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eu sou curado. Isso é declarar a palavra, isso é declarar a verdade. As palavras, ela têm poder. Teve um experimento que aconteceu, eu não sei onde foi, mas eu só estava vendo a matéria, que um cientista, ele começou a falar coisas ruins para um vaso de feijão. Tinham 2 vasos de feijões, de arroz. Em um ele falava coisas ruins e outro ele falava coisas boas. O que ele falava coisas ruins apodreceu rápido, ficou podre, ficou ruim para comer. Ficou com as coisas verdes. E isso acontece também com a gente. Quando nós declaramos coisas ruins na vida do nosso irmão ou na nossa vida, nós não estamos atraindo bênção, nós estamos atraindo maldição para a vida do nosso irmão ou para a nossa. Então nós temos que ter cuidado com as palavras também. E como eu falei que doença não é a vontade de Deus, Deus não criou a doença, porque se a gente for ler Gênesis 1, que é onde foi a criação do mundo, nós não vamos achar em nenhum lugar que Deus criou doenças ou enfermidades. Pelo contrário, Deus, ele é inimigo das doenças. As doenças, elas são criação do diabo. E Deus é inimigo do diabo e das doenças. Vamos abrir Deuteronômios 34, 7. Aqui nesse versículo, ele está contando um pouco da vida de Moisés. E Moisés, ele tinha 120 anos de idade quando ele morreu. Mas ele não morreu por doença. O espírito dele só subiu e o coração parou de bater. Então, nós não precisamos morrer por doença ou por enfermidade. Nós só simplesmente podemos subir o nosso espírito e o coração parar de bater. Vamos ler. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem seus olhos, nem seu vigor físico haviam desvanecido. Um pouco mais acima ele fala que Moisés, ele subia ao monte ainda. Mesmo com 120 anos de idade, ele subia ao monte tranquilamente. Então, nós não devemos temer a enfermidade. Para eu morrer, eu tenho que estar doente. Estou doente, pode ser que eu morra. Não, não é assim. Nós podemos simplesmente morrer. E acabou, sem estar doentes.
Eu estou fazendo rema, por isso que eu estou aqui. E meu professor, ele estava contando uma história que uma família tinha uma criança enferma. Ela estava doente e estava fazendo tratamento, mas mesmo assim ela morreu. E a família, logo depois da criança ter morrido, a família lá se converteu e voltou para Cristo, ou veio para Cristo. E uma mulher estava contando essa história para ele e falou: Deus levou a criança para que a família viesse para Deus. Deus matou a criança para que a família viesse para Deus. Mas não é assim. Deus, ele não usa as armas de Satanás. A doença é uma arma de Satanás. Deus não usa as doenças de Satanás. A família veio por alguma ação de Deus, mas não pelas doenças. Deus não matou ninguém e não vai matar ninguém para que a pessoa venha para Jesus. Antes de terminar, de continuar, eu quero fazer um agradecimento especial para Saulo. Ele subiu aqui e orou, mas ele está orando por mim, por esse dia. Ele nem sabia que ele estaria aqui ainda, mas ele está orando por esse dia há muito tempo. Já faz umas 4 semanas que eu sei que eu ia estar aqui. Primeira coisa que eu fiz, quando eu descobri que eu ia vir para aqui, que eu ia subir aqui em cima, eu liguei para ele. E ele já sabia, a Aleph já tinha falado com ele. E desde lá ele está orando todos os dias por esse dia. Então, queria te agradecer. A gente recebeu uma palavra no Rema, eu e ele juntos, e o pastor Pasquete, ele falou que nós temos propósitos diferentes, nós vamos para longe, mas a nossa aliança não será quebrada. Nossa aliança é inquebrável. Então, é isso, viu? Isaías, ele é um livro do Velho Testamento, todos sabem, né? Isaías é um livro do Testamento. E o profeta Isaías, ele profetizou a vinda de Jesus. A promessa foi feita no Velho Testamento, que foi o que a gente leu, Isaías 53:4. Não precisam abrir, eu só vou dar uma parafraseada aqui. Aqui. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Julgaram ele ferido e torturado pela mão de Deus. Mas, mediante as suas feridas, nós somos curados. Agora vamos para Mateus 8,16, que é quando a promessa se cumpre e Jesus cita Isaías. Mateus 8,16. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. O verbo que se fez carne, o verbo que veio até a terra levar todas as doenças. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, irmãos, quando a gente está doente, nós temos que declarar, nós temos que falar as verdades da palavra, porque nós já somos curados, nós já fomos curados, nós vamos ser curados. E como o tema da IBD é fidelidade, a cura, ela é uma demonstração de fidelidade. Por que ela é uma demonstração de fidelidade? Porque em Isaías ele prometeu, a promessa foi feita. E em Mateus 8 ele cumpriu. Ele não só curou em Mateus, mas eu usei Mateus porque ele cita Isaías. Mas ele veio e ele curou muitas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, como o paralítico. Então ele é fiel. Ele foi fiel e ele vai continuar sendo fiel. Ele fala que vai voltar e ele vai voltar. Então nós temos que estar alinhados com a palavra dele, para quando ele vir nós não ficarmos. Vamos abrir Mateus 7:24. Do 24 ao 27. Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha.
Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu uma casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Se nós tivermos uma vida edificada na palavra, as doenças elas vão vir, as enfermidades elas vão vir, mas nós não vamos desmoronar. Mas se nós não construirmos a nossa vida na palavra, as doenças elas vão vir e nós vamos ficar desesperados, nós vamos ficar doentes e nós podemos morrer até sem ser a doença que nós pegamos. Tem pessoas que elas morrem, elas pegam câncer, mas elas não morrem de câncer, elas morrem amarguradas e tristes, ou elas acabam se matando porque não tem o conhecimento da palavra, não sabe as verdades da palavra, não sabe a vontade de Deus. E nós somos sarados e curados. Ele veio e sofreu para que nós não tivermos que pagar o preço. Nós não somos refém de doença nenhuma, nós somos refém das enfermidades, não somos reféns do pecado, não somos reféns de Satanás. E aproveitando isso, eu queria que vocês abrissem, vou voltar um pouquinho, Salmo 121, 1 e 2. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para o monte e questiono: de onde virá o meu socorro? O socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nosso socorro não vai vir de remédios, nosso socorro não vai vir de médicos. Nosso socorro vai vir do Senhor. Então nós temos que acreditar no Senhor, nós temos que declarar a palavra do Senhor. Não que os remédios e os médicos não sejam coisa boa, eles são coisa boa. São criação de Cristo para nos ajudar. Mas nós devemos primeiramente confiar em Deus, confiar nele, confiar na palavra dele. E antes de tudo, declarar a palavra dele. Quando eu tinha uns 10 anos por aí, sempre que eu tinha dor de cabeça, eu pedia à minha mãe: mãe, eu quero remédio, mas ela já falava: não, primeiro vamos orar, para você ser um pouco mais velho, uns 12 anos eu acho. Primeiro vamos orar, primeiro vamos nos consagrar ao Senhor, para depois tomar o remédio. E geralmente eu sempre era curado sem nem perceber. Eu achava, eu esqueci e acabou. Mas não, hoje com o discernimento que eu tenho, eu consigo entender que naquele momento eu fui curado sem perceber. Mesmo talvez naquele momento sem ter fé, eu achar, minha mãe está fazendo bobagem, eu quero remédio porque eu estou com dor. Mas era um ato profético dela que me ensinou. E hoje eu tenho discernimento de entender que o que ela fez lá no passado já estava escrito há muito tempo antes. Isso aqui foi escrito antes de Cristo e depois de Cristo, há 2000 anos atrás. Então, um ato profético. Vamos abrir agora para encerrar. Desculpa a palavra breve, mas foi o que eu... Deus 23... Deus. Números 23, 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir, afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso mudar isso. Nós não podemos mudar a palavra do Senhor. Se ele falou, está falado, está consumado. Antes de Jesus morrer, lá na cruz ele falou, está consumado. Então está consumado, nós somos curados, ele levou sobre ele. Nós não podemos mudar, nós não temos autoridade de mudar a palavra do Senhor. E para encerrar, eu queria perguntar se tem alguém aqui que entrou com alguma enfermidade, com alguma dor. Não. Amém. Gente, é isso. Obrigado aos pastores, a Aleph pela confiança.